Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos. Essa live está sendo extremamente incrível, glória a Deus, porque cada vez mais estamos aprendendo com o Pai, né, seguindo uma após a outra. Eu quero dar as boas-vindas para quem já está aqui, para aqueles que ainda hão de entrar, o Espírito Santo há de dar as boas-vindas, amém? Eu quero iniciar aqui com uma oração, primeiramente, para preparar essa terra fértil para receber a boa semente do Senhor. Amém? Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia. Te agradeço, Pai querido, por cada livramento. Eu te agradeço, Espírito Santo, por nos fortalecer em Ti, na força do Teu poder, por não nos deixar cair em tentações. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu és não só o nosso advogado, não só o que carrega a graça para nos libertar de todo pecado, Senhor Jesus, e nos perdoar. Mas Tu também, Senhor Jesus, é aquele que nos direciona da maneira correta para seguir o caminho que Tu tens escolhido para com cada um de nós. Pai, eu apresento cada vida que aqui está presente e cada vida que ainda há de entrar nesta live, para que seja guardado por Ti. Eu peço em nome de Jesus, libera, Senhor, meu Deus e meu Pai, um anjo ou vários anjos, Pai, para guardar cada vida. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem agora no reino espiritual que todas as forças malignas e todas as forças das trevas, potestade e principado, todas as suas corjas de demônios e tronos sejam paralisados agora, sejam travados no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus, para a glória do teu santo e poderoso nome, ó Deus Pai, e que toda a terra fértil que está presente venha receber a tua semente na sua porção, com o entendimento concedido por ti, ó Espírito Santo, meu amado e fiel amigo, para que com cada um recebendo a sua porção tenha um entendimento. Eu oro e peço, Pai amado, que o teu Espírito venha trazer entendimento e compreensão do que o Senhor está falando, e cada momento, e cada palavra, cada semente lançada, venha ser feito uma limpeza de tudo aquilo que foi lançado e que não provém do Senhor, para que somente fique o que vem do Senhor, e cada um recebendo a sua porção, dentro do seu período de preparação, no seu nível espiritual contigo, Pai amado e Pai querido. Tudo é para a glória do teu nome, e engrandecendo o teu nome, entrego nas tuas mãos, e decreto e declaro céus abertos, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para aqueles que não estavam aqui, estava compartilhando, um pouquinho antes de começar essa live, essa gravação, sobre a direção do Pai. Eu ainda não sei o que ele vai falar hoje, de verdade, eu não sei, eu quero saber, porque eu estava tomando um banho antes de começar a live, e eu falei, Pai, eu não sei o que o Senhor quer falar, eu sei que o Senhor quer dar uma instrução sobre como a gente vai receber as bênçãos do Senhor, e como a gente vai estar confiando no Senhor, alicerçado nas tuas leis, mas é uma incógnita para mim, porque eu também não sei, ainda é vago para mim o entendimento disso. E hoje o Pai deu a direção, né? Na semana passada a gente falou sobre leis, as leis. Jesus veio, mas não para abolir a lei, ele veio para que a lei se cumprisse, a lei que é o livro Levítico, que está em Deuteronômio também, as leis que o Senhor deu diretamente para o seu servo, os maiores profetas do Antigo Testamento, Moisés. Amém? E nessa noite o Pai quer falar sobre dízimos e ofertas. E eu vou ser bem sincero, para mim, dízimos e ofertas ainda é uma incógnita. Eu estou aprendendo muito com o Pai, estou aprendendo muito com o Senhor Jesus, porque ele é maravilhoso, né? E uma coisa que eu aprendi é que quanto mais fome, mais sede a gente tem, mais ele concede a cada um de nós. Então eu vou entregar uma chave poderosa para você, porque o Pai falou isso para mim na live passada, na segunda-feira. Assim que a gente encerrou a live, ele disse para mim, filho, eu quero te lembrar uma coisa que você já sabe, e você precisa lembrar o povo, quando você estiver ali na frente do povo, para que eu fale com meus filhos. Eu quero que tu entregue uma chave para todos eles. Toda vez que você abrir, entregue essa chave. Amém?
Então pega essa chave, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus, essa chave é poderosa e vai ser eficiente para a sua vida, tá? A chave é a seguinte: tenha fome, tenha sede. Quanto mais desejo partir de você em um momento de estar buscando entender mais das coisas de Deus, dos mistérios de Deus, das leis de Deus, da vontade de Deus, das direções de Deus, do que Deus tem para contigo, quanto mais sede, quanto mais desejo de receber, mais desejo de aprender, de entender, de compreender isso, mais ele entrega, mais ele concede. O filho, quanto mais fome tem, vamos lá, voltando, recapitulando, no nosso ponto, quanto mais fome nós temos, mais o Pai nos concede, mais alimento ele nos dá, amém? Quanto mais a gente deseja saber e conhecê-lo, mais ele se apresenta, amém? Nos nossos tempos, agora no plano físico, se o seu filho tem fome e pede comida para você, e tem filho, você dá comida, não é mesmo? Imagina o pai. E essa fome, ela não deve parar, não deve ser só em um momento, ela deve ser continuamente, perpetuamente, consistentemente. Devemos perseverar com fome de Deus, com fome de Jesus, com fome do Espírito Santo, porque eles são o princípio, o início, toda a história, eles são. E eles são o que há de vir. Alfa, ômega, meio, fim, princípio, início, criador, criação, tudo. Então, se a gente quer compreender o porquê que as coisas são como são, porquê que a gente se move de tal modo, por que não buscar nele? Quanto mais a gente desejar compreender tais coisas nele, mais ele nos ensina. Aleluia. Por isso que o Senhor Jesus veio até esse plano físico que a gente está, essa terceira dimensão, e por isso que quando ele foi, ele deliberou o Espírito Santo para com cada um. Amém? Então, se você ainda não recebeu o Espírito Santo, não é batizado no Espírito Santo, eu quero te fazer uma pergunta. Por quê? A mesma que eu fiz da outra vez. Por que não? O que está faltando na sua concepção? Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, você que está aqui, ou você que há de entrar depois, que estiver vendo essa live, me manda uma mensagem, me manda. Por quê? No seu conceito, por que ainda não? Porque isso é para todos. É uma promessa e é para todos, está disponível para todos. Deixa eu te falar. Ele está procurando você para fazer habitação. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Porque é com ele, nele, que eu e você perseveramos. É com ele que eu e você venceremos as batalhas. É com ele que eu e você venceremos as lutas. É com ele que eu e você vamos para o deserto para crescer no Cristo nosso Senhor Jesus e no nosso Deus Pai. Porque Jesus, quando ele recebeu o Espírito Santo, ele foi direcionado ao deserto pelo Espírito de Deus. Amém? Então ele foi para o deserto pelo Espírito, para provar para Satanás que ele era o Cristo do Deus vivo. Então, quando eu e você temos o Espírito Santo, saiba que nós vamos para o deserto, direcionado por ele, para que lá no deserto ele nos molde, ele nos trabalhe, ele nos transforme, porque a palavra vai dizer que Deus vai nos levar para o deserto. E lá no deserto vai falar no nosso coração. Porque deixa eu falar uma coisa, e infelizmente a maioria das pessoas são assim. Eu fui assim no meu começo, e tem gente que está 5, 10, 15, 20 anos ou mais, numa caminhada, numa jornada de cristão, né, de igreja, de Senhor Jesus, na palavra, lendo a Bíblia e tudo mais, e quando vai para o deserto, ou quando vai, não, está indo toda vez, só consegue falar com Deus e ter direcionamento de Deus quando vai para o deserto. Ou seja, tem que ir para o deserto continuamente. Mas deixa eu falar uma coisa, isso é num começo, para que ele modele o nosso coração, transforme o nosso coração, que é pedra, em carne. Aleluia.
Porque depois, quando nós temos mais fome, ó, essa chave é poderosa. Quanto mais fome nós temos dele, ele não precisa mais nos levar para o deserto para conhecê-lo, para ouvi-lo, para compreendê-lo, para entendê-lo, para fazer a sua vontade. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, como diz a palavra. Aleluia. Isso é a vontade que a gente vive, independente da situação que a gente está vivendo, independente do lugar que a gente está vivendo, independente de quem nós fomos e quem são aqueles que fazem parte da nossa parentela, julgamentos, humilhação e tudo mais. Independente. Mas quando a gente está andando nesse nível, a gente está com paz, em paz, com amor e em amor, com verdade e em verdade. Nada mais nos abala. Ou seja, começa-se a florescer maturidade. Maturidade espiritual. Amém? Mas vamos para a palavra de hoje. A palavra não, né? Me veio alguns versículos aqui pelo Espírito Santo. E... Vou fechar esse áudio aqui. Me veio alguns versículos e eu quero aprender, porque nem eu sei. Pai, ó, sou teu, duto do Senhor, e o Senhor tem toda a liberdade agora, Senhor Jesus, Espírito Santo, Pai amado, para conversar comigo e com todos os teus filhos aqui e nos ensinar. Aleluia. Dízimos e ofertas. Vamos falar um pouquinho de dízimo. Dízimo, fala sobre dízimo no Novo Testamento, quando Jesus esteve? Não. E aí muitos acabam tendo um falso entendimento. E aí muitos, né, falam sobre os dízimos lá no Antigo Testamento, e aí o pessoal às vezes diz, não, mas Jesus veio, Jesus não fala sobre dízimo, Jesus até fala sobre ofertas e tudo mais, porque tem a senhorinha lá que dá oferta, né, a viúva, que dá mais do que todos, mas não pela quantidade, não por dar tudo que tinha, não por dar tudo o que tinha. Compreendamos, não é você que está numa situação de caos e você dá tudo o que você tem para receber em dobro. Não é assim que funciona. É o seu coração. Lá atrás, em algumas vezes eu falei sobre algo que as pessoas falam hoje em dia, que Deus só quer o nosso coração. E ele realmente quer, mas as pessoas não compreendem o que é isso. Amém? E esse coração, que Deus só quer o nosso coração, é para que se cumpra, através da minha vida e da sua vida, como filho de Deus, filho do excelentíssimo Pai, Senhor dos Espíritos, o primeiro mandamento. Primeiro mandamento. Porque a partir do momento que o primeiro mandamento se estabelece e nós compreendamos as chaves, que tem na live gravada sobre isso, tudo se manifesta. Tudo é feito de maneira agradável. É simples, é normal, tá? Louvado seja Deus. Isso gera alegria, isso gera a paz, isso gera a bonança no nosso coração e da nossa alma de fazer o que a gente está fazendo, mesmo os nossos olhos vendo totalmente ao contrário, o oposto do que estamos fazendo, vivendo algo que, entende? Estamos vivendo algo que está muito desafiador, e a gente vai lá e faz um ato que, vendo aquilo ali, não deveria, e é louco, inclusive, fazer aquilo. É loucura, mas não é, isso vem e está habitando em nosso coração. Aleluia. Glória a Jesus. Malaquias 3:10 é o que todos os pastores pregam, né? Isso é um fato, mas antes disso eu quero ir lá em Gênesis, amém? Hoje o Espírito Santo me trouxe aqui algumas passagens para que a gente compreenda algumas coisas, né? E o livro de Levítico vai falar muito sobre as leis, né? Não vamos entrar hoje nesse inquérito, mas vamos falar um pouquinho sobre a primeira informação que veio sobre dado assunto. O que aconteceu primeiro? Quem foi o primeiro? Você sabe quem foi a primeira pessoa, o primeiro personagem bíblico que fez tal ato? De dizimar. De oferta você já sabe, né? Aleluia. Se você ainda não sabe, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo pelo YouTube, o primeiro que fez a primeira oferta gerada, realizada,
foi feita por Abel. Amém? E o primeiro ato de dizimar, dizimista, quem foi? Abraão. Obrigado, Espírito Santo. Gênesis 14, 20 vai dizer assim. Cadê 20? Aqui. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Faz tempo que eu não leio Gênesis, não muito tempo, mas é que eu faço a leitura e eu acabo esquecendo. Porque o Espírito Santo vem revelando as coisas, né? Eu esqueço, de verdade. Eu busco a confiança nele. Mas aqui agora, lendo essa passagem, eu lembro que em Gênesis, um pouco antes disso, Abraão, ele vai lutar contra um rei, e o Senhor, ele entrega esse rei nas mãos de Abraão. Existe todo um processo antes disso, eu não vou entrar nesse inquérito, amém? Mas Abraão, ele sai vitorioso. E Abraão, ele toma os despojos deste rei. E aí a gente vê sobre profeta e quem liberou palavra de profecia e tudo mais. E quem fez? Quem foi o homem que liberou o primeiro profeta que liberou uma palavra profética na vida de alguém? Deixa eu te falar uma coisa. Aleluia. A palavra diz o seguinte: confie no Senhor, e Ele te guardará, e Ele te susterá. Confie nos seus profetas e prosperareis. Confie no Senhor e tudo será guardado. Confie nos profetas e prosperareis. Credes nos profetas. Credes no Senhor. E o primeiro homem que eu vejo na Bíblia, né, bíblico, primeiro personagem bíblico que libera uma palavra como profeta é Melquisedeque. Até um pouco tempo atrás eu achava que era Abraão. Não era. Melquisedeque liberou uma palavra. Vai, e o Senhor vai te dar tudo nas mãos. É teu, pode ir. E ele foi, saiu vitorioso, e ele dizimou. Ele deu, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. E o dízimo foi Abraão que determinou quanto, a quantidade de dízimo. Quem determinou? Abraão? Recapitulando, não foi bem Abraão. Quem determinou foi o Espírito de Deus que estava sobre Abraão. Quando Deus disse a Abraão, sai da tua terra, né? Toma tua esposa e sai do meio da tua parentela e vai que eu vou dizendo para onde que você deve ir. Onde você vai parar, eu que vou dizer no momento que você para de andar. Nesse momento, por este ato, o Senhor escolheu Abraão. Quando escolheu Abraão, o Espírito do Senhor já estava sobre Abraão. E na confiança de Abraão no Senhor, tudo se fazia conforme a vontade do Senhor. E o Espírito de Deus colocou no coração de Abraão o percentual, a quantidade de dízimo para conceder o dízimo. Na vida de quem? Melquisedeque. Por quê? Porque naquele momento, naquele tempo, Melquisedeque era um homem justo, um homem íntegro, um homem reto, e que andava confiando no Senhor. E foi ele, aos olhos de Abraão, que liberou uma palavra e que aconteceu. Aí a gente vai ver lá em Malaquias, né? Que o povo prega em si, onde diz que fazei prova de mim. Vamos lá, em Malaquias 3:10. Vamos ver se eu acho Malaquias aqui. Aleluia, glória a Deus. Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos, quem acabou de entrar, amém? Glória a Jesus. Hoje a palavra é algo que, não é a palavra, né? É a palavra, glória a Deus. Mas o ensino, ele vai muito além. Até eu quero aprender. Eu falei para o Senhor, digo, Pai, olha, eu não sei o que o Senhor quer falar nessa noite ainda, né? Eu sei que o Senhor quer falar sobre dízimo, mas não sei o que o Senhor vai falar. E assim, eu quero aprender, porque até eu estou um tanto confuso, né? Aleluia. Eita, Jesus, está difícil achar. Eita, glória.
Em Malaquias. Glória a Jesus. Vai dizer: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não vos abundante bênção, e não vos dar abundante bênção, né? Se ele não vai conceder, pode fazer prova. Aí o que acontece? As pessoas vão lá, é pregado isso, e aí o povo vai lá e dizima, faz o dízimo, né? E aí vai fazer a prova de Deus. Outros usam isso de um termo não muito correto. Amém? A pessoa vai lá e faz uma oferta para fazer prova do Senhor. Ó, Senhor, estou dando tudo que eu tenho e agora o Senhor faz aí abundar a minha vida de dinheiro. Não é assim que acontece. Precisamos compreender uma coisa. O dízimo, ele foi criado há um tempo atrás para sustentar aqueles conhecido como levita. Nos tempos atuais tem levita? Eu não sei. Mas tem da tribo de Levi? Tem pessoas? Com certeza tem. Mas a gente conhece alguém? Eu não conheço. Ainda não conheço. Como que nós fazemos hoje no Brasil? Nós, no Brasil, recebemos e dizimamos. Certo? Alguns recebem e não dizima nada. Mas faz oferta. E outros nem isso faz. Amém? Porque um diz uma coisa, outro diz outra coisa, outro diz outra, e outro diz outra, e etc. e tudo mais. Mas hoje o assunto é sobre os dízimos e a gente precisa entender que Deus ele concedeu uma lei que vai estar dito lá no livro de Levítico, lá em Deuteronômio vai falar sobre lei também, sobre essa lei. E Jesus ele veio não para abolir a lei, mas para que a lei se cumprisse com um conceito e compreensão dos céus, do reino de Deus. Aleluia. E hoje eu quero trazer uma forma um aprendizado e um entendimento diferente de como dizimar. Porque geralmente a gente vai lá e dizima, daí depois a gente vai dar uma oferta ou outra oferta, ou alguma coisa assim, não é mesmo? Oferta de selo, de uma palavra liberada de um profeta, oferta de santificação de alguém da nossa família, da nossa casa, não é mesmo? Santificação de um projeto, santificação de algum negócio que Deus colocou no nosso coração para que a gente faça, né? Então a gente vai lá e santifica aquilo ao Senhor e tudo mais, certo? Ofertas de santificação, né? E dentro de um entendimento vasto que eu tive, e o Espírito Santo está soprando aqui, porque nem eu compreendia, tudo é primícia. O Senhor é primícia e ele deseja de mim, de você, primícia. Primeiro, que ele seja primícia. Amém? Segundo, que a gente faça oferta de primícia. Depois, dizimar. Para que a obra do Senhor continue acontecendo. Aleluia. Aí entra o que a gente compreende, o que a gente faz hoje em dia. A gente dizima lá na igreja tal, né? Não vou citar placas. Na vida do pastor X, pastor Y. A gente vai lá e dizima nessa casa. Amém? Aí, depois que a gente faz esse ato, a responsabilidade é do ambiente, dessa casa. Aleluia. Mas vamos compreender um pouco aqui. Quando você, meu irmão, minha irmã, recebeu o Espírito Santo, conheceu, teve experiência com o Senhor Jesus Cristo, lá atrás, na primeira vez, quando você teve essa experiência com Jesus Cristo, eu tenho certeza que aconteceu o mesmo que aconteceu comigo. Naquele momento, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, colocou no seu coração o dízimo de tantos por cento. No tempo atual, vai falar 10%. Mas no meu coração pode ter colocado mais, como no teu coração pode ter colocado mais, colocado 1 percentual X. Amém? Não foi você. Entenda isso. Não foi você.
Foi o Espírito de Deus ou foi o Espírito Santo, se você já foi batizado no Espírito Santo. Eu foi o Espírito Santo. Porque quando eu determinei isso e eu liberei isso e disse, Senhor, estou fazendo um trato contigo hoje, foi o Espírito Santo. Amém? Louvado seja Deus. Tanto que depois de um tempo, por tanto ouvir, diz que, né? Ah, mas é assim, outro ensina uma coisa, outro fala outra coisa. Eu fiquei um período de tempo sem dizimar. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Jesus, me perdoe, Senhor Jesus, por isso, novamente, mas já tinha pedido perdão para ele nesse tempo. Olha o que diz lá em Levítico. Aleluia. Levítico. Levítico 27, 30. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor. Aleluia. Todos os dízimos, olha isso, todos os dízimos da terra, tudo aquilo que proceder da sua mão, tudo aquilo que ser gerado através do seu ato, do seu agir, tá? Que gera resultado, gera retorno de sustento, que é os cereais, os frutas, né? E hoje no nosso tempo é vendido e tudo mais, trocado por dinheiro, pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor. Aí você está recebendo dízimo, alguém está dizimando na sua vida. Deixa eu falar uma coisa. Esse dízimo pertence a quem? Ao Senhor. Aleluia. Não é seu, é do Senhor. E aí entra uma coisa que poucos falam e poucos reconhecem isso. Porque vai falar também que é tirado dízimos do dízimo para pagar os levitas. Por quê? Porque na época os levitas, eles eram os responsáveis pela obra do Senhor, para manter o tabernáculo, para fazer as limpezas, fazer todo o trabalho, toda a manutenção, toda a mão de obra na casa do Senhor, no templo, que foi estabelecido na terra, o tabernáculo, desde então. Amém? Depois, o templo que Salomão construiu, e assim por diante. Amém? Então, se você está recebendo dízimo, esse dízimo é consagrado ao Senhor, não é seu. E o Senhor vai determinar para que é isso. E isso é muito profundo. Aleluia, obrigado, Espírito Santo. Porque do dízimo é tirado dízimo para levita, é dízimo do dízimo, e assim vai, 30%, 40%, 50%, 60% do dízimo. Levita, obreiro, quem está trabalhando na obra do Senhor, para sustentar, para ajudar com aquele. Por quê? Aquele está abdicando do tempo dele, primícia ao Senhor, para que a obra do Senhor aconteça de forma agradável. Amém? Para que seja organizado, para que seja limpo, porque Deus é limpo, Deus é um Deus de organização, Deus não é bagunça, Deus não é confusão, Deus não é tudo de perna para cima. Deus é perfeito. Amém? Deus é perfeito. Isso dentro de uma casa de 4 paredes, como online, ele é perfeito. Glória a Deus. Aleluia. E em Deuteronômio, obrigado, Espírito Santo, Deuteronômio 14, 22. O que tem aqui para nós, Espírito Santo? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deuteronômio 14, 22. Opa. Foi lá no 22. 14. Vai dizer o seguinte: separem o dízimo de tudo o que a terra produzir anualmente. A gente faz mensalmente, porque a grande maioria do povo recebe mensalmente, não é mesmo? Ou faz semanalmente, porque tem gente que recebe por semana, por quinzena e assim por diante. Por quê? E por que a gente faz isso?
Obrigado, Jesus. Ó, o Senhor já está falando aqui para gente. Algo que eu e você temos de perturbador. Porque eu e você não temos maturidade e sabedoria para administrar o dinheiro. Eu e você não temos maturidade, não temos sabedoria para administrar o dinheiro. Por quê? Porque no tempo aqui ele fala anualmente. Anualmente porque na época também era colheita, era muito plantio, não é mesmo? E os plantios, só que tinha gente que vendia coisas também. E ele falou anualmente. E a gente consegue separar os dízimos para anualmente fazer a oferta? Não, a gente faz mensalmente, por quinzena. Por quê? Porque nós não temos maturidade e sabedoria para administrar. Aí vem uma questão muito interessante, algo que eu estou fazendo e que faz toda a diferença na nossa vida. A santificação da minha terra e que você deveria fazer da sua terra, do seu cereal, do seu plantio e sua colheita. Santificação disso. Quando nós santificamos a nossa terra, o nosso plantio, a nossa colheita ao Senhor, Ele é o dono e nós somos apenas administradores. Precisamos compreender, porque a palavra fala sobre isso. Tudo é dele. Tudo é dele. Ele concede a nós. Por misericórdia, ele nos concede, por amor do nome dele, porque ele falou na palavra, ele não volta atrás. Então, é a palavra e por esse motivo ele nos concede. Mas nada é nosso. Aleluia. Tudo é dele. E quando a gente tem esse entendimento e a gente santifica ele, entrega nas mãos dele, santificação para ele, significa que eu estou entregando na mão dele e ele é o autoritário e dono daquilo. Tem uma parábola que vai falar, eu não lembro qual livro que é, se é no livro de Marcos, se é no livro de Mateus, que diz, e o Senhor, o dono da vinha, ele fez todo o plantio que fala sobre o reino semelhante. Ele faz o plantio e ele sai e arrenda para alguns. E aí, no tempo de receber a sua parte, ele envia servos. E os homens que cuidavam da vinha matam os servos, né? E depois ele manda outros, e a mesma coisa acontece, surra e tudo mais, né? Depois ele manda o filho e mata. A parábola vai falar sobre isso, do reino de Deus, sobre Jesus, que Jesus está falando, Jesus está ensinando. Mas, basicamente, isso vai muito mais profundo. Se a gente buscar, essa revelação acabou de chegar, é nova, é quente. Quando a gente entrega na mão do Senhor, ele faz tudo. Aí, o mal que está lá e quer tomar conta e quer roubar o que é do filho, há de prestar conta com Deus, com o Senhor, o dono, o proprietário. Então, tudo que você põe a tua mão, plantio e colheita, santifica ao Senhor. Permita que ele continue sendo dono. Porque uma coisa é certa, meu irmão, minha irmã, se nós falhamos, eu aprendi isso, tá? Ele me falou, se nós falhamos com o dízimo, nós estamos em débito com o reino. E deixa eu te falar, se eu e você, porque esse dízimo, essa quantia, esse cereal, essa fruta, quem colocou no coração foi o Espírito de Deus ou o Espírito Santo. E você esteve em concordância com isso. Se nós falhamos, nós estamos em débito com o reino. E se eu e você estamos em débito com o reino, o Senhor não tem dever para comigo e nem para contigo. Nenhum. Não tem dever. Nenhum. Mesmo sendo Deus e Pai. Por quê? Porque nós nos conscientizamos com ele, com o decreto dele, a ordenança dele, e a gente traiu. A gente quebrou essa aliança. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia para comigo e contigo. Em dado momento, se isso aconteceu, se falhou ou não. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o que o Espírito Santo quer nos ensinar nessa noite? Sobre os dízimos. E a gente já vai entrar no assunto de ofertas. O Espírito Santo, ele quer nos ensinar, o Senhor Jesus quer nos ensinar uma coisa.
que o dízimo é para manter a obra do Senhor em andamento. E como que acontece? Eu e você precisamos nos alimentar, não é mesmo? Se eu e você vamos trabalhar para a obra do Senhor, como que a gente vai ter para nos sustentar? Quem vai nos bancar? Quem vai pagar as nossas contas, por assim dizer? Compreende? Por isso que é importante, para que esse dízimo que é consagrado ao Senhor e é do Senhor, é para a obra do Senhor, que não é meu, alguém dizimou, está dizimando na minha vida, vamos supor que agora eu tenho um ministério, uma casa de 4 paredes, e os povos está, o Senhor, que não é o povo por sua conta e vontade, não é assim que funciona, não somos eu e nunca fomos a gente, sempre é Ele, quem instrui é Ele, nós sempre seremos alicerçados em alguma uma entidade. Amém? Sempre. Isso é uma verdade que precisamos entender e receber pura. Sabe, pegar isso. Essa chave é poderosa. Nós sempre agiremos. Sempre agiremos. Vamos falar, vamos agir, vamos tomar uma ação, uma atitude influenciado por uma entidade. Seja uma entidade celestial do reino de Deus, ou seja, uma entidade maligna que está nos segundos céus. Amém? Ou um ou outro. O povo diz, nem, né? Eu já ouvi isso. Nem tudo é espiritual. Vou falar para você, tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Compreenda, tudo é espiritual. Até para a gente se cuidar da nossa saúde, o Espírito Santo exorta-nos o que precisamos fazer. Saúde mental, saúde. Amém? Às vezes, eu estou na correria, para lá e para cá, na rua e tal, e de repente me dá uma sede e eu estou com pressa e continuo caminhando e a sede passa. Já aconteceu contigo? Você bebe muita água? Talvez não, né? Mas vamos lá. Às vezes eu estou com sede e passa. Às vezes já aconteceu também de você estar com fome, mas tem muita coisa para fazer, está muito atarefada, e a fome vai embora. Ou às vezes está tão atarefado, tão ocupada, a mente está tão ocupada, que, entre aspas, esquece de comer, ou tipo, nem deu fome. Aí o Espírito Santo vem me dar uma cutucada. Ei, beba água. Ei, tu sabe que tu precisa beber água. Teu corpo é importante. Aí ele vem e faz eu trazer a lembrança que eu preciso beber água. Aí eu paro, tomo um gole d'água. Compreende? Sempre seremos instruídos por uma entidade, seja celestial, como pode ser também maligna. Aleluia. E eu tô, em Números 18, o Espírito Santo me deu uma direção aqui. Números 18, mais um versículo, né, Espírito Santo? Vamos lá, vamos passear na Bíblia. Gosto muito de passear na Bíblia. 18, 26. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Diga o seguinte aos levitas: quando receberem dos israelitas o dízimo que dou a vocês como herança, vocês deverão apresentar 1/10 daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor. Acabei de falar isso, não foi? Acabei não, né? Ele falou: diga o seguinte aos levitas: quando receberem dos israelitas o dízimo que dou a vocês como herança, olha aqui. Meu irmão, minha irmã, vamos falar sobre oferta. Quando nós recebemos uma oferta, alguém oferta na nossa vida por desígnio do Senhor, ele está concedendo a nós. Mas o filho que é filho pergunta para o Senhor, pergunta para o pai: pai, o que eu faço com isso? E agora, o que eu faço? É meu? Eu posso usar? Eu uso no quê? Ou não é meu? É para mim passar adiante. Olha o que diz. Diga o seguinte aos levitas: quando receberem dos israelitas o dízimo que dou a vocês como herança, vocês deverão apresentar 1/10 daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor. Contribuição pertencente ao Senhor. O obreiro está trabalhando, ele contribui.
Ele é um contribuidor que pertence ao Senhor, para a obra do Senhor estar acontecendo de forma agradável e bom aos olhos do Senhor, organizado. Devem receber contribuição. Está dizendo aqui. Foi o que ele falou agora há pouco, não é mesmo? Dízimo do dízimo. Obrigado, Espírito Santo. Ó, trouxe essa passagem só para nos lembrar. Dízimo é lei. Amém? Dizimar, quem coloca e estabelece no nosso coração é o Espírito de Deus ou o Espírito Santo. E ele não faz isso todo mês, todo recebimento, não, todo salário que cai na conta. Ele faz isso uma única vez, só uma. E ele não fala mais sobre o assunto. Ele fala só uma vez. E nessa uma única vez, ele já deixa isso estabelecido e traz a nossa consciência e conscientizado no nosso espírito que isso é necessário e que devemos fazer, porque existe uma obra para se cumprir. Amém? Então, só para trazer essa informação, porque nem eu estava sabendo disso, né? Eu, às vezes, ficava nessa incógnita, tá, mas o dízimo, por quê? Porque eu perguntava para ele, perguntava para o Pai, eu perguntava para Jesus ou para o Espírito Santo sobre isso, tá, mas me explica, como assim? E deixa eu te falar, ele nunca me respondeu. Ele não respondia, ele falou uma única vez, lá atrás, não faz muito tempo, foi em abril de 2023, quando eu tive uma experiência com Jesus e quando eu fui batizado no Espírito Santo. O Espírito Santo veio, tá, sabe, pregou na tábua do meu coração. E aí, desde então, vem dizimando, porém, dado o momento de ouvir um disco daqui, um disco dali, mas é assim, não tem mais levitas hoje em dia, porque os dízimos eram concedidos aos levitas, eles entregavam na mão dos levitas, e etc, e tal, e parará, e aí eu digo, pô, mas é verdade, eu não conheço mais levita nenhum, então eu não preciso entregar dízimo na mão do levita. E eu parei por um período de tempo. Só que quando a gente para de fazer tal coisa, o Senhor disse, nós entramos em débito com o reino e ele não tem mais dever para com nada nas nossas vidas. Não tem mais dever. Uma coisa que ele falou na outra live passada sobre leis. Quando eu e você conhecemos a lei que ele decretou é lei, a lei é dele. Ele falou, isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado. Isso não me agrada. Quando ele decretou tal lei, ele não voltou atrás para mudar a lei. Ele decretou. E eu e você conhecemos a lei, e nós transgredimos essa lei, ou seja, nós conhecemos e decidimos desviar dela, a gente está quebrando a aliança com ele e ele já não tem mais dever com a gente. Por misericórdia. Quando estendemos a mão, ele vai lá e nos levanta. Mas isso é por misericórdia. Por misericórdia a gente acorda e respira, por misericórdia a gente recebe a chuva, por misericórdia a gente abre uma porta de trabalho, por misericórdia, tá? Isso não é bênção. Isso me doeu quando ele falou através da minha vida e me trouxe esse entendimento. Isso é misericórdia. Bênção de Deus é estar em santidade, negando-se a si mesmo, tomando a cruz, né? Comunhão, confiando plenamente nele. Aí sim começa a receber o galardão de filho e viver a plenitude de Deus, independente da situação que está vivendo fisicamente. Uma vida estável financeiramente, uma vida que está ganhando muito pouco. A partir desse momento começa a andar nessa plenitude, porque daí começa a receber a bênção de filho do rei, príncipe. Aí começa a ser abençoado. Aí a porta se alarga de trabalho, muda, começa a trabalhar em algo seu, não mais para os outros, e assim vai sucedendo, conforme a vontade dele e o propósito dele para comigo e para contigo. O meu propósito com Deus é um, o seu propósito com Deus é outro. Conheça o seu propósito. Você só vai conseguir conhecer o teu propósito com Deus para entender as leis e andar debaixo desse propósito, no centro da vontade de Deus, somente quando tu conhecer ele. Conhecer o Senhor Jesus, conhecer.
não o conhecer de ouvir falar, sabe? É entrar na sua presença, na sua glória e passear com ele, conversar com ele, lá no seu jardim, ou aqui, amém? Conhecê-lo. Aí você reconhece a sua paternidade. Aí, quando você tem paternidade, você tem clareza do seu propósito. E a clareza do seu propósito nada mais te abala. Porque não importa onde você está andando, todo lugar que você colocar a planta do teu pé é tua por direito. Eita glória, aleluia, essa desceu quente. Obrigado, Jesus. Obrigado. Assim se cumpre o que diz a palavra. Onde colocares a planta dos teus pés, eu te darei por herança. Filho que anda na plenitude, abençoado, bendito do Senhor, aquele que o Senhor se compraz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ofertas. Oferta já vai falar bastante também no Novo Testamento, e a oferta ela é muito importante. Tem uma lei. Obrigado, Espírito Santo. O Espírito Santo me trouxe uma informação aqui. No Antigo Testamento, acho que no livro de Levítico, vai falar sobre apresentar o seu filho na presença do Senhor, diante de Deus. Trazei uma oferta. Deixa eu te perguntar. Não precisa responder, mas reflita. Você que tem filho, você que é mãe, você que é pai, você apresentou o seu filho, você que congrega em algum ambiente, você apresentou o seu filho quando recém-nascido, seu bebê, o seu filho, criança, diante do altar para o Senhor? Fez esse ato? É importante apresentar ao Senhor. Melhor do que isso, não só apresentar, mas santificá-lo ao Senhor. E a lei diz: trazei ofertas. Obrigado, Espírito Santo. O que significa essa oferta? Essa oferta é uma oferta de santificação. Santificação, selo. Tudo que você recebe e que você quer apresentar ao Senhor para que o Senhor guarde, que o Senhor tome conta, que o Senhor, sabe, está na mão dele. Nem Satanás pode roubar mais. Tudo isso. Na lei, vai falar sobre essa oferta. Traz uma oferta. Oferta de quê? De selo. Santificação e selo. Você está santificando, entregando ao Senhor, apresentando, né? Santificação e selando, porque só o Rei da Glória pode abrir o selo. Quando é selado, só o Rei da Glória abre. Uma coisa que é muito importante. O Senhor usa um ungido dele, o profeta, que libera uma palavra sobre a sua vida. Uma palavra de favor do Senhor sobre a sua vida. Ó, o Senhor assim diz para você. Estou abrindo tal, e vou fazer tal coisa na sua vida. E vai testificar no teu espírito isso, quando vem do Senhor. Vai acontecer. Credes nos seus profetas e prosperareis. Vai acontecer. Agora tem um detalhe. Se não é feita uma oferta de santificação, ou seja, apresenta a ti, Senhor, essa palavra liberada que vem de ti. Eu apresento, santificando ao Senhor. Se eu não selar, se eu não fizer uma oferta, porque quando a gente apresenta ao Senhor, chave, pega essa chave. Quando a gente apresenta ao Senhor, precisamos trazer uma oferta e apresentar a oferta também. Entregar uma oferta. Se a gente não fizer tal oferta de selo, e por que tem que envolver dinheiro? Talvez você está perguntando, tá, mas profeta, por que tem que envolver dinheiro? Nem eu sabia. E o Senhor Jesus me disse o porquê que tem que envolver dinheiro. Porque ele, Deus Pai, é dono do ouro e da prata. E quando envolve isso de coração, o que vai falar, que a gente acabou de ler, agora há pouco, sobre dar com o coração alegre. Quando a gente faz isso, a gente está dando autoridade a Deus sobre o que a gente tem posse. Ele é dono, entendendo isso, e dando um tapa na cara de Satanás. Mamon, o Deus que domina esta dimensão.
Porque, como Jesus disse, quão difícil é um rico entrar no reino de Deus. Mais fácil é passar um camelo pela furinho da bunda de uma agulha. Mais fácil do que entrar um rico no reino de Deus. Por quê? Porque esse está dominado pela riqueza, dominado pelo dinheiro. Esse está apegado ao dinheiro. Apegado, as suas forças é o dinheiro. Agora, aquele que é filho, o filho, tá? O filho que santifica e compreende, ele sabe que Deus é o dono do ouro e da prata, ele sabe que ele é filho do dono do ouro e da prata, então ele também tem acesso a isso, porque ele é um príncipe, filho do rei, e o Senhor confia a ele aquele ouro e aquela prata para ele administrar como cooperador do Deus Altíssimo. E aí o Senhor levanta um profeta, vai lá e libera uma palavra na sua vida, você crê naquilo e aquilo vai se acontecer na sua vida. Acontece. Só que tem um detalhe, se eu não santificar com selo para o Senhor, Satanás, ele ainda assim dá um jeito de roubar. De que maneira? Atrasando aquilo. Deixa eu te falar uma coisa. Isso eu vivi, tá? Vou contar agora um testemunho. Obrigado, Espírito Santo, ele está permitindo. Já aconteceu, de o Senhor levantar um profeta para profetizar na minha vida. Até profeta. E aí eu perguntei, quando eu fiquei sabendo disso, eu perguntei para o Espírito Santo, tá, mas Espírito Santo, eu sou profeta ungido do Senhor, tu me escolheste. Então, tu pode liberar diretamente para mim, eu declarar para mim que vai acontecer, né? Sabe o que ele disse? Não, Senhor. Olha o orgulho. Baixa a bola. Não é assim que funciona. Ele levanta outro para vir diante de mim e liberar a palavra na minha vida. Eu crendo nisso, vai se concretizar. Eu vou viver isso. Agora o testemunho. Testemunho. Profeta, o Senhor levantou um profeta e o profeta liberou a palavra. Eu criei naquela palavra e aquilo se manifestou. Eu comecei a viver aquilo. Só que eu não sabia. Ninguém nunca me ensinou de santificação, de selo, sabe? De selar isso. Eu não sabia. Ninguém nunca me ensinou. E aí, sabe o que aconteceu? Satanás, ele veio e atrasou tudo. Eu comecei, estava empolgado, e tararã, tararã, e de repente, do nada, estagnou. Sabe? Sempre acontece um impedimentozinho. Sem tempo, outra coisa para fazer, e agora tem isso, e dá preguiça. Cai por terra a preguiça agora, em nome de Jesus. Por quê? Porque a gente ainda respira, a gente está caminhando aqui, a gente ainda é carne, a gente não tem um corpo glorificado ainda. Ainda não chegou o nosso momento, porque ainda tem coisas para se fazer, ainda tem obras para se cumprir na nossa vida, principalmente através da nossa vida. Amém? Ou seja, estagnou. Mas também já recebi liberação de palavra, de profeta na minha vida, sobre algo que Deus já tinha preparado, estava tudo pronto, já estava pronto, só faltava concretizar no físico, materializar no físico, e eu selei. E adivinha? Em paz. Por quê? Porque Satanás não toca naquilo que é selado. Aleluia. Ofertas. Oferta. Agora eu quero passar uma direção sobre dizimar. Como dizimar e como ofertar. Porque oferta você já deve saber. Oferta devemos executar essa ação continuamente. Oferta de santificação de um familiar. Oferta de santificação de uma purificação, uma limpeza. Sabe? Uma oferta que às vezes o Espírito Santo nos diz, ó, oferta na vida deste. E às vezes ele nem conhece. Obediência, oferta por obediência, oferta de selo, sela. Se o Senhor liberou na tua vida, liberou na sua vida, sela. Crê e sela. Crê para que se manifeste, você viva isso. E sela para que Satanás não venha tomar tempo disso, não venha gerar impedimentos, para que demore. Eu conheço ainda muita gente que recebeu várias palavras liberadas de Deus sobre a vida dessa pessoa, e a pessoa não está vivendo ainda. Tipo, sabe, parece que está
carregando assim, ó, parece que tem é como se eu visse a pessoa com a canga, sabe aquelas cangas de boi, de junta de boi, no ombro, aqui no pescoço, aqui, ó, e arrastando como se tivesse um peso lá atrás, amarrado numa corda e puxando aqui, ó. E tá andando no favor liberado por Deus. Favor. Não é bênção, é favor. É um favor do Senhor. Ele está confiando algo a si. Então, ele estendeu a sua destra, está favorecendo. Confiou algo sobre a sua vida e está favorecendo para que aquilo suceda, que aquilo aconteça. Vem do Senhor, vai acontecer. Mas a pessoa está caminhando assim, ó, arrastando aquele negócio. E parece que não vai, não flui, sabe? Está ali. Por quê? Porque não houve selo. Não foi entregue nas mãos do Senhor, Rei da Glória, Jesus Cristo, selado, para que Satanás não venha tocar o dedo lá e atrasar as coisas. Tem muitos, inclusive, talvez até você, que recebeu uma palavra liberada sobre a sua vida, que você vai viver tal coisa, que tal coisa vai suceder através de você, e ainda não aconteceu. Porque você nunca fez isso. Amém? Não sei, o Senhor está liberando aqui. Você está vivendo ainda uma vida sem viver aquele favor de Deus. Aquela palavra que foi liberada sobre a sua vida. Ainda não está vivendo. Por quê? Porque não foi selado. Antes mesmo já de começar a se cumprir, Satanás já veio e já criou vários impedimentos. E ele é rápido, ele é muito rápido. Ele gera um impedimento e gera outro, ele lança um monte de cilada, um monte, uma atrás da outra. A gente, às vezes, consegue desviar da primeira, é pego na segunda. Se escapa da segunda, é pego na terceira. E aí vai. E passa meses e passa anos. Agora, quando nós cremos naquilo que o profeta do Senhor liberou e nós selamos, a gente vive assim, ó, é rápido, é instantâneo. Não é daqui meses, é assim, ó. É daqui meses se o Senhor falar daqui meses. Mas se ele falar é para agora, é assim, ó. A tua vida, creia nisso, meu irmão, minha irmã. Creia que quando o Senhor levanta o seu profeta para liberar na sua vida, o seu ungido para liberar na sua vida, a sua vida pode mudar daquele momento para o amanhecer do outro dia. Ou no mesmo tempo. Assim. Creia nisso. Em questão de um piscar de olho, a tua vida muda, transforma. Isso é poderoso. Isso é Deus. E aí nem a gente consegue compreender, imagina quem vê. Amém? Como devemos ofertar e como devemos dizimar? Eu vi um vídeo recentemente de um apóstolo que eu gosto de acompanhar, apóstolo Robson Martins. E dificilmente, o Espírito Santo, ele não, eu não sei se é por conta do meu chamado, mas ele não gosta, não é que ele não gosta, ele não deixa, ele fica me incomodando, sabe? Para que eu busque nele, conversar com ele, entendimento nele, do que buscar ver vídeo de outros para aprender o que os outros estão falando. Ele quer que eu vá entrar na casa do Pai, na casa de Jesus, no templo dele, para conversar com ele, aprender com ele, perguntar diretamente para ele, tirar as dúvidas com ele. Mas eu estava vendo, esses dias atrás, do apóstolo, e ele estava falando algo sobre dízimos e tudo mais. E ele falou algo que me chamou muita atenção. Nós, no Brasil, nós fizemos de uma maneira, não é que é errada, mas não é certa. Porque a lei, os judeus fazem da forma que a lei diz. Lá eles fazem primeiro a primícia. O que é a primícia? Oferta. Oferta de primícia. Essa é a oferta. Tu, primeiro faz a primícia. Aí vai lá e faz uma oferta. Aquela que foi colocada no nosso coração pelo Espírito Santo. Oferta na vida daquele. Que o Espírito Santo sopra também, coloca no nosso coração para ofertar. Terra fértil. Terra fértil do reino. Tem que cuidar. Porque quando você semeia, oferta é uma semente, tá? Quando você semeia, você vai receber 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Se você semear num altar quebrado, meu irmão, minha irmã,
você vai receber. Às vezes você está vivendo uma vida e às vezes essa é a chave que está faltando na sua vida. Você está lançando a sua semente num terreno, sabe? Um terreno que não gera fruto, um terreno que só gera erva daninha. E aí na sua vida vai frutificar isso. Vai gerar diversas sementes disso, erva daninha. Vai matar os seus frutos ainda, inclusive. Amém? Compreendamos isso. Mas a lei judaica diz o seguinte: primeiro, primícia, oferta. Depois da primícia, 10%, 10%, né? Do que sobrou. Do que sobrou. Depois as ofertas que o Espírito vai soprando e vai dizendo para fazer. Oferta na vida de alguém, oferta através de algo, oferta de selo, oferta de santificação e assim por diante. Olha isso. E nós aqui fizemos como? Recebemos, vamos lá, pô, esse é o dízimo, entreguei, já vamos fazer rápido, né? Para não gastar. Falta de maturidade e sabedoria. Nossa, eu fiz isso por muitos anos. Vamos fazer rápido. Tá, porque daí agora eu posso pagar as coisas aqui e comprar algumas coisas, né? Para não gastar esse dinheiro. E aí a gente faz isso e deixa por conta. Agora é com a igreja, né? Agora é com o pastor lá. Então vamos compreender. Nós, lei judaica, judaísmo, e os judeus, eles seguem a lei. E a lei que eles seguem é: vamos fazer uma oferta primeiro. Depois a gente faz o dízimo. E depois a gente continua ofertando. E o dízimo é de tudo que sobrou. Amém? Louvado seja Deus. Agora, você que está tão dizimando na sua vida, na sua casa, saibas tu que não é teu. Não é. Só é teu a parte que o Senhor der a ti. Dízimos é consagrado ao Senhor. Tudo que é consagrado ao Senhor é do Senhor. Não podemos tocar a mão. Não pode, estamos transgredindo a lei. Se tocar a mão, a gente estará transgredindo. Ou seja, não podemos tocar. É dele, é consagrado a ele. E aí o que vem para o nosso bolso para fazer o que nós precisamos fazer, é ele que vai determinar. Ó, filho, tu recebeu 100 mil reais aí de dízimos. Não é teu, tá? Teu é tanto. Agora, essa parte é para o contribuinte tal, tal. Tu vai pegar tantos, porque tu vai mandar lá para tal lugar. Tu vai pegar tanto e vai fazer isso. Alimento, sabe, abrigos e tudo mais. Porque a obra é do Senhor. E eu e você somos obra dele. Meu irmão, minha irmã, para que nós vivemos uma jornada e uma caminhada de filho mesmo, nós precisamos entender que a lei ela não foi abolida. E precisamos entender as chaves que são liberadas através do ato do cumprimento da lei. E para facilitar a nossa vida, Jesus veio e abundou a graça sobre a nossa vida. Porque mesmo errando, mesmo pecando, pela graça nós somos perdoados. Pela graça nós recebemos a sua misericórdia. Amém? E isso é poderoso. Só que nós queremos viver uma vida plena, não queremos? Você quer ter uma vida com saúde, sem enfermidade, sabe? Sem ter que estar gastando dinheiro com remédios. Alguém da sua família, da sua casa, que é os filhos, com alguma enfermidade, alguma doença. Romper uma maldição na sua vida. Compreende? Tudo isso é revelado à sua face, a face do Senhor.
A sua presença, pelo seu amor, ele começa a revelar tudo isso. Para aqueles que têm fome e têm sede, essa chave é muito poderosa. Quando você, meu irmão, minha irmã, estiver na presença de um ungido do Senhor, deseje, tenha muita fome. Pergunte, e se não tiver oportunidade de perguntar, gere isso dentro de você, essa fome, esse desejo, esse anseio de querer saber mais e entender mais. Porque aí, nesse momento, a unção, ela é ativada. Quando a unção é ativada, aquele ungido vai liberar coisas na sua vida e na vida de todos que nem ele ainda sabia. Isso é incrível, isso é lindo. Isso é poder de Deus manifesto. Amém? E aí, compreendendo isso e seguindo todos os preceitos do Senhor como filhos. Porque, deixa eu te perguntar, você tem pai e mãe. Se você tem pai e mãe, não sei se você ainda tem, se você não tem, mas em dado momento você teve essa vivência, né? Quando teu pai e a tua mãe, quando você sabia, porque o pai e a mãe, eles falam que não é legal, que não deve ser feito, que não gostam, mas quando você sabia que eles não gostavam de tal coisa, você fazia aquilo? Ah, eu sei que ele não gosta, quer saber? Eu vou fazer isso porque ele não gosta mesmo. Não, né? Só se estivesse naquele momento, daquela idade, né? De, de estar mesmo, como é que eu vou dizer? Tô indo tudo ao contrário. Tem gente que passou por isso. Escolheu fazer isso, né? Mas a gente não faz. Se eu sei que a minha mãe não gosta de algo, que o meu pai não gosta de algo, eu não vou fazer aquilo, porque eu sei que ele não gosta. Eu sei que aquilo não é bom para ele, não se agrada, eles não se agradam. Aí agora vamos lá. Deus que é Deus, Pai misericordioso, Senhor dos Espíritos, o teu Senhor, o meu Senhor, Deus dos teus pais, Deus dos meus pais, dos teus ancestrais e dos meus ancestrais. E a gente sabe, porque ele escreveu um livro, não é um livro, né? Ele, pelo Espírito Santo, o Espírito dele, através de pessoas, de vasos, escreveu o que ele se agrada e o que ele não se agrada. O que ele abomina e o que ele deseja que aconteça. E a gente faz o oposto, a gente vai ser o maldito e não o bendito. Em Deuteronômio, eu não vou lembrar, eu não lembro qual é o capítulo, mas vai falar, não sei se é no 28. Ah, Espírito Santo, me ajuda. Mas enfim, vou trazer o que ele fala. Ele fala o seguinte, através de Moisés, quando está determinando o que vai ser e o que não vai ser antes do povo entrar na terra prometida. Se vós não seguires todas as leis, tudo que o Senhor disse, é decreto, não seguir, maldição virá sobre vocês. Até as enfermidades que nunca se ouviu falar virá sobre a sua vida. Até isso. Até isso. Deixa eu falar para você. Sabe a pandemia? Foi Deus, tá? Eu estava ouvindo um louvor, sei lá, um corinho, nem lembro mais. Um louvor gaúcho, vaneirão, louvor de vaneirão. E tinha um louvor lá, tipo, eu nunca tinha ouvido. E aí eu fiquei ouvindo aquilo de, caraca, Jesus, isso é real, isso pode? Tipo, me explica sobre isso. E aí ele disse, não, foi eu que coloquei, eu quero que isso se cumpra sobre a terra. Pandemia. Por quê? Aí eu, mas por quê? Né? Muita gente morreu, muita gente ficou muito doente, teve diversas coisas aí. Mas por quê? Porque o povo estava andando incoerente ao que ele queria. E sabe o que dói no coração de... Ai, Jesus. Agora eu entrei nesse assunto e eu estou sentindo ele aqui e o coração dele no meu. E sabe o que mais dói? Ai, que vontade de chorar, Jesus. É ver aqueles
que estão na presença, buscando Ele, dentro de um ambiente onde tem muitos ungidos dele e crentes nele, que estão com fome dele, muitos destes caminhando, escolhendo o erro, estão lá, para dizer que estão lá, para fazer status, para dizer para si mesmo, não, eu estava, e não está, e fazendo tudo o oposto, tudo errado, tudo aquilo que abomina. Ele encontrou um meio de fazer o povo parar. E foi este. Meu Deus, que aperto no peito que eu senti agora de choro, de tristeza. Tristeza, sabe? Tristeza. Então, e no tempo que nós estamos vivendo, ele vai tocar. Sabe o caos? Você já ouviu falar? O Senhor, ele tem revelado que vai acontecer caos financeiro. Caos financeiro. O Brasil vai ser atingido. Sabe por quê? Sabe quem quer que isso aconteça? Porque não é porque deseja que isso aconteça, é porque necessita que isso aconteça. Porque o que vai fazer o povo voltar para o Deus Altíssimo é tocar no bolso do povo, é quebrar todos. Mas os filhos, quero, meu irmão, minha irmã, que tu sejas este filho que confie nele, que entregou tudo para ele, tudo nas mãos dele, que negou-se a si mesmo, todo dia está negando a si mesmo, todo tempo está negando a si mesmo, confiando nele, entregando nas mãos dele, e não tem direito, tu não tem nada, que tu seja esse filho, que você não tem nada, que você não pode fazer nada por seu desejo próprio, que nada é seu de desejo próprio, que essa vaidade não venha habitar no teu coração, mas que tenha consciência que tu é um filho que obedece o seu pai e que pergunta para o seu pai o que deve e o que não deve ser feito, como deve ser feito, se você pode usufruir daquilo ou não. Renarabassou. Por quê? Porque este vai entrar junto nesse caos, mas não vai sofrer. Porque esse caos é necessário que suceda, que aconteça, que, sabe, graças a Deus, por sua misericórdia e benevolência, vai ser muito rápido, não vai ser longo, mas precisa acontecer. Porque muitos se contaminaram, muitos se inclinaram para a perversidade, pela ganância, pela ganância. E o Senhor precisa permitir e gerar que algo aconteça para tocar nesse ponto, nesse elo, porque Ele é um Deus que não quer perder, não perde ninguém. Ele não perde nada, ninguém, nenhuma oportunidade. Por quê? Porque Ele preza por mim, por você. Ele ama você, meu irmão, minha irmã. Ele me ama. E o amor é tão poderoso, você não sabe o que é amor ainda, compreenda o que significa amor. Amor nunca foi, nunca será sentimento. Amor não é isso. Ele permite que um dos seus caia na cama por amor a você, porque ele te ama. Aí ele toca a enfermidade e coloca no fundo da cama, porque ele te ama. Ele toca no seu bolso porque ele te ama. Ele toca em você porque ele te ama. Por amor. Por amor. Ele deu o seu. Escarneceram por amor a você. Por amor a mim. Então, meu irmão, minha irmã, muito sangue foi derramado. Muitos pagaram. Muitos pagaram. Muitos pagaram com sua própria alma, com sua própria vida. Muitos morreram, muitos adormeceram para ensinar a mim e a você quem é Deus e como andar nas ordenanças, os decretos e as direções de Deus. Ele fez tudo o que fez para conceder a mim e a você a plenitude de Deus. E eu e você não vivemos a plenitude de Deus. Por quê? A culpa é dele? Não é. É o orgulho meu e seu, é a ganância minha e sua, é o ego meu e seu.
É a inclinação para o maligno que habita em nós, essa perversidade, essa incredulidade, esse apego no alimento, não tem que comer e não faz jejum. E se Jesus quer que a gente abra mão de algo, a gente não abre, porque daí se a gente ficar um tempinho sem aquilo, olha isso. Dá ruim, eu fico mal, fico tonto, dá toda coisa, dá tudo ruim. Olha o apego, o enraizamento que a gente está nas coisas. Enraizado. Não, isso aqui eu não posso ficar sem isso, porque se eu ficar sem isso me dá dor de cabeça, se eu ficar sem isso eu passo mal, se eu ficar sem isso me dá insônia, se eu ficar sem isso me dá dor de barriga. Enraizado. E aí deixa eu te perguntar, Jesus veio para quê? Ele não veio para libertar a mim e você? Ele veio, não veio? Para nos dar liberdade? Para sermos libertos, livres? 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 Tem gente que não pode deixar de consumir algo. É a mesma coisa que cigarro, é a mesma coisa que bebida. Eita, Jesus. Era direcionar para isso, tá por tua conta e risco, pai. Aí tem gente que não consegue ficar sem um tipo de comida, um tipo de bebida, que não é alcoólico e nada, mas não consegue ficar sem aquilo. E fala de quem bebe, fala de quem fuma. Olha a arrogância, olha o ego. Mas é a mesma coisa, o Senhor está dizendo. É a mesma coisa. Não está livre, está enraizado aquilo. Porque aquele que está livre, se tem, beleza. Se não tem, não está tudo bem. Não existe a necessidade. Não passa mal. Aquele que ama, ó o cumprimento do primeiro mandamento. Cumprimento do primeiro mandamento. Aquele que ama, ele quando abre jejum, pode fazer jejum por 7 dias sem comer nada. Pode fazer jejum por 7 dias sem comer nada. E nada acontece. Pode estar trabalhando, caminhando, mas o sustento vem do Senhor, o fortalecimento vem do Senhor, as forças vêm do Senhor, restituição quem faz? O Senhor. Quem troca as tuas vestes? O Senhor. Tira a veste suja e põe a veste limpa? O Senhor. Confiança. Quando a gente cumprir o primeiro mandamento, a gente dá espaço para que ele comece a mover e agir dentro de mim e de você. Que a obra comece a ser concluída dentro de mim e dentro de você. Que ele comece a se manifestar e se apresentar para o povo neste mundo, através de mim e através de você. Mas, infelizmente, na maioria das vezes, a gente impede que isso aconteça. Por quê? Porque a gente transgride, né? A gente transgride, a gente comete pecado, mas o pecado ainda está tudo bem. Quando a gente comete o pecado, ainda está tudo bem. Porque no momento certo, no momento que aquilo está acontecendo, o Espírito Santo exorta. E se o Espírito Santo exorta e nós ouvimos ele, primeiro mandamento em cumprimento. Olha só que forte isso. Primeiro mandamento em cumprimento. O Espírito Santo exorta, nós ouvimos ele, a gente reconhece aquilo, que aquilo é pecado, a graça superabunda sobre mim, sobre você, e nós somos perdoados e libertos daquilo. Libertos não, né? Somos libertos no primeiro momento. Aí a gente tem que negar aquilo. Ou seja, faz parte da gente, a gente nega-se a si mesmo para tomar a cruz. Sabe? É de grão em grão.
coisinhas pequenininhas. O pecado ainda até está tudo bem, porque ele, pela graça, a gente é perdoado desses pecados. Se o pecado é aquilo que a gente faz sem saber que é pecado, a gente ainda não tem consciência daquilo. O problema é a transgressão. E a gente transgride, é normal, acontece, porque nós somos falhos. Glória a Jesus, glória a Deus, ele colocou um versículo que é um decreto, que o cair é do homem e o levantar é de Deus, aleluia. Mas precisamos cuidar, porque se a gente ficar sempre caindo e pensando, então eu vou cair, porque, né, depois Deus me levanta. Ai, 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 zombando com as coisas de Deus. Isso é zombaria. Então, meu irmão, minha irmã, as leis, elas não foram abolidas. Se eu e você decidimos não cumprir uma sequer, o Senhor já não tem mais dever para comigo e para contigo. Sabe o que ele quer? Que eu e você sejamos filhos e andamos com vestes reais. Vestes reais. E como filhos, verdadeiros filhos, filho de rei vive uma vida de príncipe. Amém? Louvado seja Deus. A paz, se você tem paz, o Senhor Jesus está habitando. Ele está habitando. Agora, qualquer coisa já te toma paz, significa que ele já se afastou. Alguma transgressão aconteceu e não houve arrependimento. A porta fechou, ele está lá de fora. Precisamos abrir essa porta de volta para que ele entre. Aleluia. E aí, nesse momento, a paz retorna. Sabemos que nós caminhamos numa dimensão poluída, perversa. Sabemos que, através disso, nós cairemos, nós tropeçaremos. Sabemos disso. Mas quando a gente sabe disso, a gente precisa saber que, quando isso acontece, precisamos reconhecer o nosso erro. E reconhecendo o nosso erro, a gente o convida novamente para entrar. Amém? E hoje, isso que o Senhor quis trazer foi algo que eu aprendi, para mim é novo, como eu disse, eu não sabia, eu sabia o que ele queria falar sobre qual assunto, mas eu não tinha compreensão ainda, porque eu também queria entender. E o dízimo é ele que coloca no meu coração e no seu, e só uma vez, ele não faz isso de novo, é só uma. Lá atrás. E a gente, nesse momento, nesse único ato, a gente entra num acordo com ele, faz um acordo, tá bom, é assim. Tum. Se eu e você atrasar, nós estamos em débito. Se estamos em débito, precisamos pagar os juros, que não é baixo. Se estamos atrasados, o que acontece se você atrasa algo? Você paga juros, né? E se você precisa dessa pessoa, vamos supor agora no físico, você tem alguém que você paga um percentual para essa pessoa presta serviço para você. Se você atrasa, o que ele faz? Ele presta serviço, continua prestando? Não, né? Ele não faz, né? Aí, às vezes, tu deve estar pensando, ó, a Jamila falou aqui, mas Deus é misericordioso. Talvez você está pensando isso. Ele é. Mas ele não tem dever contigo. Exatamente. Aí, por misericórdia, quando estiver atolado no fundo do poço, e você estende a mão, aí ele, por misericórdia, vai lá e te tira daquele ambiente. Mas, sabe o que acontece logo depois? Pum, no poço de novo. Só não cai mais no poço quando reconhece aquilo e continua com as mãos estendidas. Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso de ti. Senhor, me fortalece. Senhor, tudo é seu, eu estou aqui, mas, Senhor, ó, dá-me sabedoria em nome de Jesus, Senhor. Inteligência, maturidade, arranca de mim essa compreensão, me muda, me liberta de todos os fundamentos dessa dualidade. Liberta-me de tudo isso. Quero entender, quero compreender, quero andar com a tua mente, como diz a palavra. Pois se eu e tu, meu irmão, minha irmã, somos nascidos em Cristo, tenhamos a mente de Cristo, andamos segundo o coração de Cristo, por que não? Amém? Louvado seja Deus. Então vamos compreender, dízimo é lei.
E dízimo é uma lei de Deus. E é para Deus. Mas Deus não precisa de dinheiro, ele é espírito. Ele é. Mas lembre-se que tudo é espiritual. Somos instruídos por entidade. Seja entidade divina, seja entidade maligna. E aí a entidade divina quer se manifestar nessa terra para apresentar ao Deus soberano criador para toda a terra. Aleluia. Para todo o povo, para que o povo saiba que Deus é Deus. E que ele é o único Deus, não há outro. Só ele. Isso ele precisa de quem? De mim, de você, talvez. E às vezes ele quer que você vá para um ambiente, um local, para fazer só para ele. E aí? É necessário. Porque, infelizmente, eu e você precisamos comer, infelizmente, eu e você precisamos dormir, tomar banho, colocar roupa, não é mesmo? Colocar roupas e tudo mais. Isso tudo tem custo. E as ofertas, precisamos entender que a oferta, oferta de primícia, oferta de selo, oferta de santificação, é tudo compreensão com entendimento que nada é meu e nada é seu, tudo é de Deus. Somos cooperadores dele, que ele nos dê sabedoria para administrar aquilo que ele nos confiou. E quando eu e você entregamos na mão dele, compreendendo que tudo é dele, a gente age como Jó. E aí a gente pode ter uma vida abundante. Vamos passar por prova? Vamos. Mas a prova é de quem? É nossa ou é dele? Dele. Porque se ele nos coloca na prova, ele está à frente. E cada vez é sempre para o meu crescimento e para o seu. O problema é que muitos estão vivendo em prova, achando que é Deus, e não é. É você que escolheu e decidiu agir por conta e risco, e aí está passando prova, que não vem de Deus. Aí ele permite. Está por conta e risco. Não, não buscou, não é mesmo? Porque prova vamos passar. Vai ser de todos os tipos possíveis, mas sempre para o crescimento. E quando ele nos coloca, ele está à frente. Se ele está à frente, ele é vitorioso. Não precisamos temer a nada, somente confiar. Aleluia. Aleluia. Então vamos compreender, meu irmão, minha irmã. Eu sei que tem muita mulher de Deus e homem de Deus aqui. Nenhum é desprovido. Nenhum é mais ou menos que o outro. Mas no reino, lá no reino tem os tamanhos. Conforme a vida que está vivendo aqui e levando aqui. Jesus disse, maior é o menor. Maior é o menor. Queira ser o menor aqui, para ser reconhecido pelos anjos do Senhor como maior. Aí deixa eu te falar uma coisa. Aquele que é o menor aqui, vive a plenitude de Deus. O menor aqui vive a plenitude de Deus. Porque não é o que tem palpável, finanças, dinheiro, casa, carro, negócios. Não é isso. É isso. Esse é o menor. O meu coração, o seu coração. Menor, sabe? Que só se move e toma decisão conforme o seu querer. Senhor, o que eu faço com isso? Me dá uma resposta. Tá aqui, ó. Quando o Senhor disser, dar a direção, eu tomo o teu primeiro passo. Teu passo. Amém? Compreenda. Às vezes tem gente que vive dizendo, mas é no tempo de Deus, né? Mas... Deixa eu falar uma coisa. Deus tem pressa. Já ouviu essa frase? Deus tem pressa. Deus tem pressa que você saia correndo falar com todo mundo? Não. Deus tem pressa de modelar você à sua imagem e semelhança. Deus tem pressa de mudar você conforme a sua imagem e semelhança. Deus tem pressa de mover, virar você de cabeça para baixo, para arrancar tudo que não pertence a você, para te libertar e alinhar, aprumar
conforme ele é. Conforme ele é. E tem pressa que você, meu amado e minha amada, viva a vida de filho de Deus. Ele tem pressa disso. Porque ele não se agrada do seu sofrimento, ele não se agrada do seu aperto, ele não se agrada de ver você doente, ele não se agrada de ver você passando um trabalhão. Ele não se agrada. Não se agrada. Porque ele é perfeito. Amém? Glória a Deus. É até aqui a palavra de hoje. Quero fazer uma oração, primeiramente, para que Deus venha continuar trabalhando, amém? Em mim, você, que o Espírito Santo continue movendo o meu interior e o seu interior nele, na força dele, na vontade dele, na presença dele, porque comigo ele tem algo diferente do que ele tem contigo. Contigo ele tem algo totalmente diferente. Algo grande, algo novo, algo maior. Ele sempre tem algo novo a apresentar para mim e para você, mas é diferente. Ele jamais vai falar a mesma coisa através da sua vida que falou comigo. Porque ele é multiforme. Ele é Deus. E o que ele fala através da minha vida hoje sobre esse assunto, ele vai falar através da sua vida sobre o mesmo assunto, mas diferente. E por quê? Porque sempre tem alguém que precisa ouvir dele e só vai conseguir compreender desse jeito, diferente. Aleluia. Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por tua graça, por tua misericórdia e benevolência, por teu favor, Pai. Obrigado, Espírito Santo, e peço também que me ajude a cada dia mais estar confiando em Ti, cada dia mais estar compreendendo que Tu és o Senhor, que Tu és Deus vivente, que Tu és o único dono de tudo e de todas as coisas, e que tudo se estabeleça, Senhor, conforme a Tua vontade e o Teu querer, que nada fuja do Teu controle, do que o Senhor já determinou que seja. Que tudo se concretize, como diz na Tua palavra. Obrigado, eu te agradeço muito, Pai, muito mesmo, por estar abreviando os dias, os nossos dias, por conta dos justos no Senhor. Eu te agradeço, Pai, onde até mesmo o ímpio recebe da mesma porção, graças aos teus justos. Eu te agradeço por isso, Pai, e eu peço que a tua glória se manifeste no meio de todos que perambulam sobre essa terra, Pai. Que a tua misericórdia não só alcance, mas estabeleça o teu poder, Pai, e se manifeste em glória e poder na presença de todos, para que venham reconhecer que tu és Deus. Pai, eu oro em favor de cada um que aqui está presente. Em nome de Jesus, Espírito Santo, Espírito de Deus, estabeleça estas palavras e continue trabalhando e movendo, Pai, para a glória do teu nome, sobre a vida de cada um aqui presente. Continue entregando, concedendo entendimento, conhecimento das coisas divinas do reino, para que nós possamos crescer mais em ti, possamos entender mais de ti, possamos caminhar mais conforme tu deseja que caminhamos, compreendendo, entendendo, vivendo, sendo e trazendo para esta terra, para este mundo, o teu querer, a tua vontade, a tua soberania, a tua imagem, o teu reino. Tudo para a glória do teu nome, Senhor. Anjos do Senhor, em nome de Jesus, toque cada um que aqui está presente agora, em nome de Jesus, e estabeleça no Espírito tudo que veio de Deus nessa noite, tudo que foi liberado aqui, e que vem de Deus, seja testificado no espírito de cada um. Em nome de Jesus agora, anjo, em nome de Jesus, recebam do Senhor tudo que vem dele, e tudo que não provém do soberano, Senhor dos espíritos, Senhor dos exércitos, Deus Pai e do Senhor Jesus, cai por terra e não gere fruto algum. Somente o que veio do reino,
tudo para a glória do Senhor. Cada um receba a sua porção. E eu peço, ó Senhor, aduba essa terra, Senhor, para que venha gerar a boa e perfeita árvore, que gera o bom e perfeito fruto. Em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Aleluia, Jesus Cristo, te amamos e te adoramos. Teu é o poder, a glória, tu és digno e santo de toda adoração, louvor, aleluia. Glória a Jesus.